Que Deus gracioso, né? Como Ele é bom, boníssimo para conosco, né? Nós temos essa graça de poder ter o Senhor conosco como um valente, como um terrível, mas como um Deus glorioso de sinais, de prodígios e de muitas maravilhas. Eu tenho dito, irmãos, que nós estamos aguardando um avivamento que não vem do homem. Avivamento que vem do homem apaga rapidamente. O avivamento tem que vir de Deus, pelo seu Espírito, usando nós, vasos de barro, com a excelência do poder que é dele, para que produza glória para ele também. Amém? Nós somos apenas vasos, somos apenas instrumentos, não é? Na verdade, a palavra que eu tenho hoje, né, que eu estou fazendo o estudo de Efésios 4, verso 17, eu vou falar um pouco, não, uma meia hora aqui, depois a gente, se Deus permitir, né, a gente termina no outro dia. Os dias são do Senhor, não são nossos, não é? Deus quer ser exaltado, Deus quer ser glorificado, nós temos que deixar fluir a graça e a glória do Senhor no nosso meio, não é? Então diz Efésios 4, verso 17, diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Olha que versinho, bem pequeno, né? Mas nós temos que ter bem no nosso coração. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede
uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós temos aqui os dois caminhos, não é? E nós temos que seguir o caminho que é o Senhor, né? Jesus, Ele mesmo disse em João 14:6, Ele disse: eu sou o caminho. Veja só, o caminho, quer dizer, o único caminho, a verdade e a vida. E Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso aqui é uma obra da grandeza, da graça e do amor de Deus sobre as nossas vidas, para que nós sejamos totalmente transformados pela sua imensa e gloriosa graça. Porque o que ele está falando aqui, ele está falando que a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Então, essas coisas que eu acabei de ler, não deve fazer parte da nossa vida, já deve ser tirada, eliminada de uma vez por todas, e os nossos pecados têm que ser cancelados no precioso sangue do Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Cristo. Amém? Então, o caminho dos gentios é um caminho muito difícil, não é? Por exemplo, a Bíblia diz do caminho dos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. E em 1 Coríntios 12, verso 2, nós temos uma palavra que não é para nós, é para os gentios. Pastor Francisco, pode ler para mim, por favor? Vós bem sabeis que eres gentios. Logo, bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Quantos daqui que eram guiados por ídolos mudos, ídolos carregados, que levavam nas costas, não é? Fazendo até sacrifícios, e ele diz que essa é uma adoração de quem não é crente em Jesus Cristo, não é? Ele fala aqui que é dos gentios que ainda não tiveram um encontro de salvação nessa graça preciosa do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele diz que os gentios eram levados, irmão, por ídolos mudos. Mas o nosso Deus, a quem nós servimos, é um Deus que tem a palavra, que fala conosco, e Ele também fala conosco pelo seu Espírito, que em nós habita. Ele se manifesta, Ele se revela de uma maneira gloriosa para todo aquele que já é uma nova criatura, né? E isso tem que acontecer logo. Tem gente que fica tantos anos na igreja, né? E fica esperando não sei o quê. Parece que fica esperando a morte, mas tem que receber esta vida gloriosa de Deus, esta vida da ressurreição, de um Deus vivo, de um Deus glorioso, de um Deus que para Ele não há nada impossível. Aleluia. E nós temos contemplado isso, não é? Nós aqui, durante esses 44 anos que eu estou aqui ministrando para os irmãos, olha, nós temos visto coisas gloriosas que é somente ainda gotas. Já pensou o que vai acontecer conosco? É promessa, né? Muitas vezes, quando nós falamos assim, os homens começam a querer promover o avivamento. Mas o avivamento do homem não funciona. Ele tem que vir
do alto, tem que vir de cima, tem que vir pelo poder glorioso do Senhor, né? E aí ele vai alcançar todos, sem exceção, não é? Todos que são nascidos de Deus, é verdade, né? Porque, olha só, nós temos aqui em Efésios, nessa mesma carta que nós já estudamos atrás, no capítulo 2, o verso 11 e o 12 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no tempo, erais gentios na carne. Erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Nós sabemos que todo o menino judeu, ao 8º dia, era levado, né, para ser apresentado ao Senhor, para ser também circuncidado, que é a operação no membro do menino, não é? Então, ele está falando aqui que os gentios não têm isso, não é? E também hoje não precisa mais isso, porque Deus aboliu na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, no precioso sangue de Jesus Cristo. Mas ele diz que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha, essa é a situação de muitos homens que estão sobre a terra, vivendo nesse período da graça de Deus estendida a todo homem, mas eles não querem. O Salmo 14, pastor Francisco, pode ler para mim, 14, para ver o que diz o ímpio, né? Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis segundo as suas obras. Olha, não há ninguém que faça o bem, nenhum só, diz em Romanos, né? Capítulo 3, né, de Romanos. Então, verso 10. Não há ninguém que queira essas coisas. Nós temos mais um salmo que diz, mais uma vez, do nécio. Nécio é a pessoa tola, sem inteligência, sem juízo. A Bíblia diz insensato e loucos. A Bíblia diz que eles estão totalmente separados, não é? De Deus e das suas promessas, que nos foi concedida na obra consumada de Jesus no Calvário, quando ele gritou: Pai, tudo está consumado. Amém? Nós temos mais um salmo aí, que é o Salmo 53, ele é a mesma coisa, mas só verso 1 e 2 talvez. Aí diz o nécio, né? Nécio, no seu coração não há Deus. Tem-se corrompido e cometida abominável iniquidade. Olha só. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que faça o bem. E a Bíblia diz, nenhum só. Então, todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis para Deus. Mas Deus, na pessoa do seu filho, disse na casa de Zaqueu, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Depois ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Os homens estão perdidos. Os homens estão loucos, os homens estão nécios, tolos, insensatos.
estão separados totalmente de Cristo. Mas Deus não desiste. Por isso Ele manda nós anunciarmos o Evangelho da graça de Deus a todos os homens que estão ainda perdidos, vivendo nessas práticas horrendas do pecado. E assim também muitos que estão na igreja, alguns, que estão na igreja, ainda usam esses pecados como de costume, mas a Bíblia diz que você está enganando você mesmo, não é? Deus fez uma obra maravilhosa, Deus fez uma obra gloriosa na sua redenção. Não é que ele diz aqui? Ele diz no capítulo 4, né, que e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e no verso 24 ele diz, e vos revistais do novo homem, que segundo o pastor Disseu, que é um velho já meio avançado em idade, que está falando. Mas não é, irmão, segundo Deus. Isso aqui é plano de Deus, isso aqui é da vontade de Deus. Ele quer que esse evangelho seja pregado de uma maneira tremenda, porque Deus, do homem mais desgraçado que tenha na terra, o mais homem corrompido ou mulher na terra, Ele é poderoso para fazer uma obra maravilhosa, de revesti-lo de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade para o louvor e para a glória do seu nome. Irmãos, nós precisamos dar mais crédito a esta palavra. Nós estamos ainda muito distraídos com muitas coisas e nós precisamos nos voltar para esta palavra. Tem coisas tão maravilhosas nessa palavra para a gente ir descobrindo. Ontem eu estava conversando com um casal e eu falei, hoje de manhã eu fui assim, levado por uma palavra de Mateus capítulo 2, quando aqueles homens vieram do Oriente, diz, os magos vieram do Oriente, vieram para Jerusalém, procurou o grande lá em Jerusalém, o Herodes, né? Herodes reuniu toda a família sacerdotal, não é? Os escribas, para saber aonde é que havia de nascer o Salvador, o Messias, o Rei dos Judeus. E aquilo foi um abalo tremendo. Imagina, Deus deu lá no Oriente, cerca de 6.000 quilômetros, aqueles homens vieram, talvez de camelo, não é? Não se sabe. Que é o camelo que anda 30 dias, né, sem tomar água e sem comer. Ou vieram a pé, porque eles lá no Oriente, irmãos, eles viram a estrela que havia nascido em Israel, o Salvador de Israel, Jesus Cristo. Você pode ler para mim um pouquinho? Capítulo 2 de Mateus. Só tem Mateus. Você não quer?
Nós vamos terminar logo. Pode ficar cegado que eu vou cumprir o horário para os irmãos. Agora sim. Mateus 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Olha só, eles eram lá do Oriente para Jerusalém para fazer uma pergunta para aqueles que deveriam estar esperando a vinda do Messias. Foi perguntar para eles: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aquele que é nascido rei dos judeus. Dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente Porque e viemos adorá-lo. Olha, vieram do Oriente E o rei para Herodes, adorá-lo. Já foram justo no lugar errado. e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, Ó, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes príncipe dos e sacerdotes, os escribas do povo, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. olha só. E se você continuar lendo, você vai ver que Herodes chamou, astutamente ele chamou os homens que estavam ali, mais de um, porque diz, não é? Então Herodes, chamando secretamente os Chamou magos, secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. olha só, inquiriu E enviando-os a Belém, diligentemente que dia que apareceu a estrela lá, a 6.000 quilômetros. e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Ó só, astúcia. E tendo ele ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente, já adiante deles, ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ó, aonde que estava o menino? Numa casa. E vendo eles a estrela, Vamos tirar ele da manjedoura. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Mas pode mais, porque vai ter coisa ruim aí no meio. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Olha só, olha o plano dele. Ele quer para adorar, não é? Para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi Que hora para que ele o viajou? Egito.
De noite, rapidamente. E esteve lá até a morte de Herodes, Até. para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Olha só. Raquel, Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, ó, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. olha só. Então, o que ele inquiriu astutamente, chamando os homens, né? O tempo que apareceu a estrela lá, aí ele calculou o tempo que apareceu a estrela, e quando eles foram procurar Jesus, Jesus devia ter uns 2 anos. Jesus nunca ficou na manjedoura ali, mais do que uma noite do nascimento. Já estava numa casa. E chegando lá, então, eles adoraram, né? Dizem, né, que é 3, né? Tem até nome, né? Mas não, a Bíblia não diz, eu também não quero dizer. E eles ofertaram ouro, incenso e mirra. E imediatamente o Senhor apareceu para eles em sonho e disse: não volta lá para falar para Herodes. Mas mandou ele por outro caminho. E aí Herodes viu Que fora iludido. que havia perdido a batalha, ele calculou pelo tempo e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, não só em Belém, mas aos arredores, para que não escapasse ninguém. Olha. Terrível. Então, temos que tirar Jesus da manjedoura, né? Todo ano, coitadinho, está na manjedoura. Hoje, irmãos, ele está exaltado com a glória máxima que Deus tem no céu, com todo o poder, com toda a majestade, com toda a autoridade. Jesus é o nome. Irmãos, Jesus é o nome. Aleluia. Quando nós gritamos pelo nome de Jesus Cristo, se um demônio passar aqui, ele cai por aí. Glória a Deus. Já foi assim. Quando Jesus mandou aqueles 70, né? 70 discípulos. Antigamente era 72. Outro dia eu achei ainda uma Bíblia com 72, mas é 70 agora. Mandou 70 de 2 em 2 e deu-lhes poder, autoridade para expulsar demônio, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos. E eles voltaram muito alegres, porque eles disseram: até Satanás, até os demônios, né? Até os demônios se nos sujeitam. Eles nunca tinham visto aquilo na religião dele. Jesus E aí, disse: você quer falar? eu via Satanás como raio cair Aí do céu. Jesus disse, né? Vocês estão alegres, felizes, porque vocês viram os demônios se sujeitarem, mas ele disse: eu via, Jesus falando, eu via Satanás mesmo, o chefão, como um raio cair do céu. É Lucas Lucas 10. 10, 17. 17. 10, 17? É. É 10, né? Lucas 10, 17. É 17 o 10, 17. Mas a história está aí. Ele deu poder para quem? Para os discípulos. Não era apóstolo, era os discípulos. Eis que vos dou poder Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e Pisar. toda força do inimigo, e nada serpentes, será dano. escorpiões, cobra brava, quer aparecer. E a igreja hoje corre de medo.
Lógico, há exceção na regra, mas a exceção é tão pequena, a maioria desaparece quando um demônio se manifesta. Vão dando um jeitinho de sair rapidinho, né? Aqui no nosso meio é assim. Você imagina onde há uma manifestação dessa, eles chamam a polícia, põem a camisa de força, né? Ou põe a algema e leva embora. Mas, na verdade, esta graça foi dada à igreja. Glória a Deus. No capítulo 17, quando Jesus está orando, né, de João, no verso 22, ele diz: Pai, dei-lhes a tua glória que a mim me desse. Eu dei para eles. Vocês estão fazendo o quê? O que nós estamos fazendo com a glória que Jesus deu para nós, irmãos? Vamos praticar, vamos pôr em jogo. O outro lá que queria matar, inquiriu diligentemente. Por que a gente não fica inquirindo diligentemente na Bíblia? Olha, irmãos, eles vieram de lá sabendo que nasceu, eles viram a estrela. E os camaradas que estavam lá não viram nada. E ainda mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Vocês acham que Jesus ficou 2 anos na manjedoura? E diz na casa. A estrela foi e parou na casa. E passou uns dias, né? Os homens não voltaram. Mandou matar. Todos. Então, gente, o diabo permanece sendo o mesmo, mas Deus também permanece sendo o mesmo. Ele não mudou. E todas quantas promessas de Deus lá em Jesus Cristo são sim e por Ele o amém. Glória a Deus. Irmãos, quem tem mão aí, levanta. Olha para a sua mão. Diga a ela. Ela está ungida para colocar sobre os enfermos e ser curado. E para expulsar demônios não precisa pôr a mão. A gente geralmente põe, mas não precisa. Ele diz: em meu nome expulsarão os demônios. Quando você começar a falar e ele se manifestar, pode orar. Eles têm que sair, porque eles estão totalmente vencidos, totalmente derrotados, totalmente abatidos pela ressurreição de Jesus Cristo, pela obra gloriosa. Como diz Hebreus 2,14, né? Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha, mas não tem mais, o império da morte, isto é o diabo, vencido e derrotado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, hoje mesmo, usou um vaso aí para dizer para mim, é para estender a mão. Mas não é estender a minha mão, é estender a mão da igreja, dos irmãos, das irmãs que creem. Ele pode trabalhar através da minha vida? Pode. E aí todos vocês ficam esperando por mim. Vão levar para o pastor orar. Não, irmão. A igreja tem que sair, nesses últimos dias, tem que sair para o campo. Tem que levar a semente e tem que limpar a seara. No nome de glória do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: as minhas mãos estão ungidas para curar os enfermos, toda sorte de enfermidade. Amém? Graça e paz, queridos.